Olá, queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz. Peço desculpa a vocês por esse pequeno atraso que a gente teve. Na verdade, não foi atraso nosso, a gente estava aqui tentando o tempo todo botar o programa para rodar, mas a gente está com algum problema em relação à internet. Os servidores, com essa questão da pandemia, eu penso que eles estejam um pouco sobrecarregados. Então, eles acabam dando um delay aí, acabam cortando no meio. A gente tentou reiniciar aqui a transmissão diversas vezes. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa TV Nova Luz, ao nosso Evangelho no Lar. Hoje vamos tratar de um tema maravilhoso no Evangelho no Lar, que é a questão das causas das aflições. Nós estamos no capítulo 5, mais especificamente os itens 6 a 10, onde nós vamos tratar sobre as causas anteriores das aflições. Então, fiquem conosco para a gente tratar sobre esse tema maravilhoso. Digam aqui, por favor, no chat se vocês estão recebendo bem imagem, som, para que a gente possa continuar aqui. Nós estamos aqui com uma dificuldade, como eu falei, com a internet, então toda hora, se vocês puderem dar o feedback, dizerem se vocês estão recebendo bem, vai ajudar bastante. Se vocês repararem, a gente está com uma imagem um pouquinho pior, não sei se está dando para perceber, mas a gente teve que reduzir aqui, que a gente não está conseguindo transmitir em Full HD, aí reduzimos até conseguir transmitir, mas sem dúvida nenhuma a gente vai passar o nosso evangelho, o nosso momento de oração aqui maravilhoso, como sempre, porque é na companhia de vocês que tudo fica melhor. Digam, por favor, aqui se está tudo ok. O Arney diz som e imagem ok. Tudo ok, diz o Ederson Caetano, a Bárbara, nossos irmãos aqui, Eliane Tomás também, Américo, o importante é estarmos juntos aqui. Graças a Deus, minha irmã, que está dando tudo certo. Peço a vocês que peguem a jarrinha aí de água ou um copinho para fluidificar a nossa água ao longo do nosso Evangelho no Lar. E vamos então à nossa oração inicial. Vamos pedir ao nosso Pai de infinito amor e bondade, nosso bom Deus do céu, que nos ilumine, que nos guie, que nos permita uma noite de muito estudo, de muita oração, que esses poucos minutos que passamos juntos aqui, todo domingo, que eles possam render frutos para o nosso aprendizado, para a nossa evolução espiritual. Que esse Evangelho no Lar, que esse momento de oração possa também servir para afirmar o nosso compromisso com essa espiritualidade superior, com o nosso Mestre Jesus, para que possamos deixar claro que queremos a nossa casa invadida por Jesus, por seus obreiros, por essa falange maravilhosa. Muito obrigado, meu Deus. Permite-nos iniciar esse evangelho de hoje, dando todos nós juntos, eu aqui pela palavra, os irmãos em casa pelo chat, mas dando todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus, meus queridos irmãos, é uma felicidade estar aqui com vocês. Então, voltando para quem está chegando agora, nós estamos tratando do capítulo 5, que fala lá sobre as causas das aflições, e vamos falar hoje especificamente sobre os itens 6 a 10, que são as causas anteriores das aflições. Semana passada, nossa querida Yasmin Madeira falou sobre os itens 4 e 5. Me corrijam se eu estiver falando errado, mas eu acho que ela falou exatamente isso. Pelo estudo que eu fiz agora, se não me falha a memória, ela falou sobre os itens 4 e 5, e na semana anterior foi o iniciozinho lá do capítulo. Então, dando continuidade ao nosso capítulo 5, vamos falar sobre as causas anteriores das aflições. O pessoal está dizendo aqui que está tudo ok, graças a Deus. Nossa Bud Marques diz que está tudo ok. Ederson, Warner, graças a Deus, meus irmãos, que está tudo ok. Tem um outro irmão dizendo aqui no chat também que travou. Então, quero dizer a vocês que às vezes também é a própria internet do irmão aí, porque isso está acontecendo em tudo que é canto, né? Com essa pandemia do coronavírus, a gente está com uma dificuldade danada de internet. Muitos irmãos até que trabalham conosco na TV Nova Luz têm nos relatado problemas com a internet. Alguns programas que a gente fazia ao vivo está tendo que transmitir não ao vivo, né? Gravado, justamente por conta dessa dificuldade da internet. Mas nós vamos conseguir seguir por aqui. Peço a vocês aí de casa que o tempo todo me deem o feedback aqui, me digam, por favor, se vocês estão recebendo bem imagem e som, para que a gente possa continuar.
Nesse item que fala sobre as causas anteriores das aflições, eu peço para você aí nos acompanhar de casa. Pegue aí o seu livrinho, pegue o seu evangelho para você acompanhar, abra no capítulo 5 e siga junto conosco. Antes de eu iniciar, eu queria contar para vocês uma história. O pessoal que já escutou palestra minha já deve ter ouvido essa história, porque às vezes eu conto a mesma história, estou ficando meio velho, sabe? Então eu conto a mesma história diversas vezes. E eu queria contar para vocês, Eliane Souza diz aqui que a imagem está perfeita, Tânia Valena diz que não travou, graças a Deus. Então, eu queria contar uma história aqui para vocês, que eu acho até que eu já contei. Alguns que já ouviram palestras minhas já devem ter ouvido essa historinha de mim. É uma história real de um amigo meu, não posso falar o nome, porque ele não me autorizou, não pedi a ele que falasse a história da vida dele, então eu tenho que preservar nomes. Qualquer dia eu vou perguntar a ele se eu posso falar o nome dele a próxima vez que eu contar essa história. Queria contar a história do meu amigo que teve a casa, a vida invadida pelo diabo. O diabo, o dia que o diabo entrou na vida dele. Vocês devem estar pensando assim: puxa, o Américo deve estar ficando meio doido. Estamos aqui estudando o evangelho e ele vem falar para a gente sobre diabo. Calma, calma, que tudo vai fazer sentido. Fique tranquilo, o Américo não está louco, isso tudo vai fazer parte do nosso estudo de hoje. Essa história é real, aconteceu com esse meu amigo da faculdade, e ele, um belo dia, chegou para mim, a gente estudava junto, e ele chegou para mim e falou assim: Américo, queria desabafar uma coisa com você. Eu falei: fala, meu irmão, o que está havendo? E ele conversou comigo, falou: puxa, queria falar com você que o diabo entrou na minha vida. Eu falei: nossa, que triste. Me explica melhor isso para eu poder ver se eu posso te ajudar. Vamos fazer uma oração, vamos ver o que a gente pode fazer para te ajudar. Não, o diabo entrou na minha vida e não quer sair mais. Eu falei: como assim o diabo entrou na sua vida, não quer sair mais? Me explica isso, meu irmão, o que está havendo? É o seguinte, meu irmão, o diabo mandou uma mulher entrar no meu casamento e descobrir a minha mulher. E ela descobriu a minha esposa no Face, e o diabo mandou essa mulher, arrumou essa mulher para entrar no Facebook da minha esposa, e ainda arrumou o telefone da minha esposa e falou para minha esposa um monte de absurdo, e minha esposa me expulsou de casa. Eu já estou há 2 dias morando fora de casa, num quarto de um hotel, que é onde eu consegui arrumar para não ficar no meio da rua. E eu não sei mais o que fazer, 2 dias sem ver meus filhos, a minha vida está um terror, eu não sei mais o que fazer e tal. Aí eu olhei para ele e falei assim: meu amigo, como é que pode isso tudo? Que absurdo essa mulher fazer isso, entrar na sua vida. Não, mas não é culpa dela, é o diabo que botou essa mulher na minha vida. Eu falei: tá bom, mas me conta uma coisa. Como é que essa mulher chegou? Não, ela chegou assim, ela descobriu o Facebook da minha esposa e começou a contar tudo. Eu falei: não, conta um pouquinho mais. Essa mulher chegou do nada, essa senhora, essa moça, ela chegou do nada, ela nunca tinha conhecido você, nem sua esposa. Ele: não, ela me conhecia, ela era minha amante. Eu olhei para ele e falei: ô, meu irmão, então é o seguinte, não foi o diabo que colocou essa mulher na sua vida. Quem colocou essa mulher na sua vida foi você mesmo, fruto dos seus erros, das suas inconsequências. Eu não estou aqui para te julgar, mas você tem que parar de dizer que foi o diabo, porque essa vai ser a grande mudança da sua vida. Porque a gente só consegue mudar de verdade e nos tornarmos um ser humano melhor quando nós paramos de colocar a culpa em terceiros, assumimos as nossas responsabilidades e aí sim nós conseguimos seguir adiante. Enquanto nós continuarmos colocando culpa em diabo ou colocando culpa em outras pessoas, a gente não cresce. Então, meu amigo, eu estou aqui para te ajudar. Não conheço sua esposa, então você tem a certeza absoluta que eu não estou fazendo isso para ajudá-la. Estou fazendo para te ajudar. Ela não tem culpa nenhuma. Você cometeu todo erro, cometeu todo equívoco, e você tem que tentar reparar isso enquanto é tempo. Só que para você reparar isso, não adianta você tentar colocar a culpa no diabo, colocar a culpa em outras pessoas. Você precisa assumir o que você fez de errado e a partir daí, então, você começa a reparação na sua vida. Enquanto você não assumir o que você errou, enquanto você não assumir as suas responsabilidades, você não segue adiante.
E aí, então, eu percebi que o diabo, na verdade, é o melhor amigo da nossa vida. É o nosso melhor amigo, é o nosso grande amigo. Porque o diabo, ele consegue assumir todas as nossas culpas. Ele consegue assumir toda a responsabilidade de tudo de ruim que eu faço na minha vida. Então, eu posso, a partir do momento que eu conheço esse nome, diabo, essa pessoa, eu posso chegar e colocar toda a culpa de tudo nessa pessoa que é o diabo. Nossa Daniela considera, bota assim, o diabo é a mulher e ele é o santo, exatamente. Então, na verdade, o diabo, ele não existe. Nós aprendemos isso aqui no Espiritismo. O diabo, na verdade, é um ser criado para poder assumir as nossas responsabilidades, quando, na verdade, o que acontece de ruim ou de bom na minha vida é fruto daquilo que eu planto. Eu só colho aquilo que eu planto. Não adianta eu plantar tomate e querer colher abacaxi. Ah, mas eu vou rezar muito, eu vou orar muito forte e vai sair um abacaxi. Não vai. Se eu plantei tomate, vai nascer tomate. Se eu plantei abacaxi, vai nascer abacaxi. Assim é a vida, assim é a lei de Deus, assim é a lei da natureza. Se eu planto o erro, eu colho o erro, eu colho o sofrimento. Se eu planto mal, eu colho o mal, eu colho as dores. Se eu planto bem, os bons atos, eu colho felicidade, amor, alegria e etc. Uma hora ou outra, eu vou colher tudo aquilo que eu já plantei em outros momentos. E aí eu pergunto a vocês o seguinte: qual a primeira coisa que a gente aprende, então, quando a gente chega no Espiritismo? Pare de culpar o diabo e comece a assumir as suas próprias responsabilidades. Esse meu amigo, tudo que aconteceu na vida dele não foi porque o diabo colocou alguém na vida dele, mas sim porque ele colocou alguém fruto dos equívocos da parte dele, fruto dos erros que ele mesmo cometeu. Não há nada que se falar em culpar um terceiro, esse diabo que não tem nada a ver com aquilo ali. A culpa é dele, a responsabilidade é dele. Por óbvio que é sempre muito mais fácil quando a gente chega e culpa um terceiro. Todas as vezes da nossa vida que nós tivermos algum erro, sempre vai ser mais fácil a gente conseguir alguém para culpar do que assumir as nossas responsabilidades. O ser humano, por si só, ele sempre tenta ignorar que ele erra e empurrar a responsabilidade da vida dele, da culpa dele, para um terceiro. Quando, na verdade, isso é uma postura infantil. Porque enquanto a gente não assume a nossa culpa, os nossos erros, não assume os nossos erros, a gente não consegue seguir adiante. Então é isso que eu queria iniciar falando para vocês. Não adianta a gente procurar a culpa em terceiros, em diabo, porque eu preciso mudar. E enquanto eu estiver colocando a culpa em outros, eu não consigo mudar. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu queria trazer para vocês. A gente entra, estuda no Espiritismo que não existe o diabo, e aí então a gente fica triste, porque a partir dali eu não tenho mais o diabo para colocar a responsabilidade daqueles meus erros. Então eu falo assim, meu Deus, mas em quem eu vou colocar a culpa de tudo que está acontecendo na minha vida, se eu não posso mais dizer que existe o diabo? E aí, quando eu olho para aquela situação, eu falo assim, já sei o que eu vou fazer, porque a gente estuda um pouquinho mais, e mais um pouquinho à frente, alguns capítulos à frente no Espiritismo, a gente aprende uma palavra chamada obsessor. E aí a gente resolveu o nosso problema. Não posso mais culpar o diabo, mas eu já sei o que eu faço. A partir de agora, tudo que acontecer de ruim na minha vida foi obsessor. Então, é muito comum a gente ver pessoas falando isso de si próprio, ou até, na maioria das vezes, de terceiros. Alguém comete algum equívoco e a gente fala assim, nossa, lá, ó, fulano está obsidiado. Ou então a gente fala, não, se eu fiz esse erro, com certeza absoluta, foi um espírito obsessor que botou isso aí na minha cabeça para eu poder botar, tá me colocando maus pensamentos, e a gente resolve tudo na nossa vida. Porque eu não posso colocar a culpa no diabo, mas eu posso colocar a culpa no obsessor. E a gente vai estudando um pouquinho mais, e mais alguns capítulos à frente, a gente aprende uma coisa chamada lei de causa e efeito.
E quando a gente estuda a lei de causa e efeito, a gente aprende que tudo aquilo que acontece na minha vida é o efeito de uma causa que eu mesmo criei lá atrás. Essa lá atrás que eu criei pode ser nesta vida ou em vidas anteriores. Nesta vida são as causas atuais. Os espíritos chamam, nesse capítulo 5, que foi estudado pela Yasmin, o item anterior, que é o item 4 e 5. Como eu falei, eu não tenho certeza absoluta dos números, às vezes eu esqueço um pouquinho os números, mas é onde eles falam das causas anteriores das aflições. E aí a gente estuda que não existem só as causas nessa vida. Porque quando a gente observa, por exemplo, uma irmã, um irmão que um irmão que comete algum equívoco nessa vida e acaba pagando, é fácil a gente ver, falar, puxa lá, o fulano fez tal coisa e agora ele está pagando por aquilo ali. Mas quando a gente vê, por exemplo, uma criança que já nasce com uma determinada dificuldade de saúde, uma pessoa que já nasce com uma determinada doença, a gente olha para aquilo ali e parece que aquilo ali não foi criado por aquela pessoa. Então a gente olha aquilo e fala assim, não, isso aí, sem dúvida nenhuma, foi criado por alguém, ou é uma fatalidade. Quando a gente olha irmãos que sofrem acidentes, que não tem nada que eles poderiam fazer para evitar, não aqueles acidentes fruto da nossa imprudência, mas sabe aquela pessoa que está sempre andando no seu carro, dirigindo prudentemente, nunca atravessa um sinal vermelho, nunca ultrapassa a velocidade e ainda assim, num determinado momento, vem alguém, ultrapassa o sinal vermelho e mata toda aquela família. A gente olha assim e fala, puxa, isso foi uma fatalidade. Sabe a perda dos entes queridos, a separação desses seres que a gente tanto ama, que para mim, sem dúvida nenhuma, apesar de sermos espíritas, é a dor maior que o ser humano pode passar. Sabe as enfermidades, as deformidades de nascença, que a gente olha assim e fala assim, puxa, o que aconteceu? Já nasceu assim. Tudo isso que parece uma fatalidade, eu pergunto a vocês, o que as outras religiões explicam sobre isso? Como as religiões falam para a gente que acontece as deformidades de nascença? Como as religiões explicam para a gente sobre esses acidentes que parece que a gente não teve nenhuma culpa daquilo ali? O que dizer sobre isso tudo? São questões que só podem ser resolvidas através do estudo da reencarnação. Porque a partir do momento que a gente entende que nós vivemos outras vidas, que isso não começou aqui no meu nascimento, eu começo a perceber o quê? Eu começo a perceber que as causas das minhas aflições, aquilo que eu sofro hoje, eu causei não somente nessa vida. Então, essas aflições que parecem me atingir como que por fatalidade, que eu não consigo observar o motivo daqueles sofrimentos, daquelas aflições nessa vida, sem dúvida nenhuma vieram de outras vidas. Então, eu cometo males em outras vidas e é por isso que nessa vida, muitas das vezes, eu já nasço com uma determinada dificuldade. Isso sim explica completamente. Quando nós perguntamos a irmãos de outras religiões, eles dizem para a gente que isso aí foi por um acaso, foi Deus que quis. Isso sempre me deixou muito triste, porque eu olhava as pessoas, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de enxergar o sofrimento alheio e não poder assim fazer nada, especialmente esses sofrimentos que as pessoas já nascem naquilo e que a gente olha e dá uma dor no coração. E eu sempre tive dificuldade disso porque as pessoas me falavam, olha, isso aí aconteceu porque Deus quis. Eu falei, pô, mas Deus não é totalmente justo, soberanamente bom? Como é que pode um Deus soberanamente justo e bom fazer com que querer que pessoas já nasçam numa situação tão delicada, tão difícil? Para mim, isso tudo era muito difícil de compreender. E aí vem o Espiritismo e explica que não é que Deus quis.
Deus jamais vai querer o sofrimento de um filho, é como se fosse um pai. Deus está para a gente como o pai e a mãe estão para os filhos. É só a gente imaginar. O pai e a mãe querem o sofrimento do filho? Nunca, nenhum sofrimento. Agora o filho vai lá fora, faz um monte de besteira, e aí quando chega em casa, o pai e a mãe responsáveis, porque os irresponsáveis passam a mão na cabeça. É a cultura que, inclusive, está tentando se disseminar hoje em dia. A cultura do oba-oba, do pode tudo, do pai amiguinho do filho, da mãe amiguinha, não é. Equívoco grande. A gente tem vários vídeos sobre isso aqui na TV Nova Luz. Equívoco gigantesco. Pai e mãe tem que dar amor, mas tem que dar junto do amor educação, impor limite, estabelecer os primeiros nãos para as crianças, para que lá fora a vida não dê não e aquela criança não seja uma criança preparada para receber um não e acabe se suicidando, acabe se revoltando. É dentro de casa que se faz tudo isso. Então, o nosso filho, a gente não quer que ele passe por nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade. Mas aí chega ao nosso conhecimento que o nosso filho está fazendo um monte de bagunça na escola, está atacando bolinha de papel na cabeça dos coleguinhas, faz avião, não está nem aí para os estudos. Eu pergunto a você de casa, coloquem aqui no chat, o que um pai e uma mãe responsáveis, devem fazer nesse momento? Falem para mim, por favor. E aí, o que vocês acham? Como eu também preciso me comprometer, eu vou falar. Um pai e uma mãe responsáveis, enquanto vocês estão falando, eu estou falando aqui também. Um pai e uma mãe responsáveis, eles entendem a necessidade de repreender o filho e de impor os limites àquele filho. Então, um pai e uma mãe responsáveis, quando souberem desse fato, a primeira coisa que eles vão fazer é chamarem o filho e falar, ó, você está fazendo isso, então você vai ficar de castigo. Tá aí por tempo indeterminado, sem bola, sem futebol, sem televisão, sem smartphone, sem nada disso que você gosta, tá de castigo. Aí o filho chora, reclama, tudo mais. O pai e a mãe, eles queriam aquele sofrimento para o filho? Nunca. Muito pelo contrário. Muitas das vezes o pai e a mãe choram muito mais do que o próprio filho. Colocam o filho de castigo, tem que fazer uma cara séria. Não pode chorar na frente, senão o filho vê fraqueza e acaba entendendo que pode fazer tudo. Pode fazer chantagem emocional e etc. Então, muitas das vezes o pai e a mãe vai lá, bota o filho de castigo, sai para o banheiro e choram. Choram copiosamente por terem que adotar aquela postura. Não é que eles queiram que o filho sofra, mas eles entendem que para o filho melhorar é necessário que ele passe por aquela dificuldade para entender que aquilo ali está errado. Assim é o nosso Deus. Não é o diabo que coloca as pessoas em situação difícil. Não são os obsessores. Falei para vocês que a nossa vida estava resolvida porque a gente encontra o obsessor e fala tudo resolveu na minha vida, porque agora eu não posso mais culpar o diabo, mas posso culpar o obsessor. Então a gente passa a colocar a culpa de tudo que acontece no obsessor. Mas a gente estuda mais um pouquinho e entende que até mesmo o obsessor, ele só consegue ficar ao meu lado se eu assim permitir. O obsessor só consegue ficar junto de mim se eu autorizar que ele fique ao meu lado. Porque os obsessores se unem às pessoas através de uma coisa chamada afinidade. Precisa de afinidade para os obsessores se unirem às pessoas. Eu preciso estar vibrando no mal, eu preciso estar entregue aos vícios, eu preciso estar no meio da fofoca, no meio da maledicência, no meio do egoísmo, do orgulho, etc. Preciso ter tudo isso em mim, ou algumas dessas coisas em mim, para que o obsessor ele se afinize comigo e grude em mim. Então, até mesmo aquilo que o obsessor me intui a fazer, e eles intuem mesmo. Isso é verdade. Os espíritos nos explicam que os obsessores, muitas das vezes, intuem os nossos pensamentos, atuam em nós, os espíritos usam até essa palavra,
De ordinário, são eles que nos dirigem. Ou seja, o normal, na maioria das vezes, é até que eles nos dirijam. Isso é natural, acontece. Só que até para que eles fiquem ao nosso lado nos dirigindo, até para isso, eu preciso autorizar que eles se juntem a mim. E como eu autorizo que eles se juntem a mim? Através dos meus maus pensamentos, através dos meus maus atos. Então, não dá para colocar mais a culpa no obsessor. Porque ainda aqueles atos errados que eu fiz por conta de influência do obsessor, ainda esses são responsabilidade minha. Porque se eu deixei se o obsessor está ali do meu lado, é porque eu deixei, eu autorizei através dos meus maus atos. Elis Patrícia fala pra gente assim: se eu faço o mal ou o bem, eu é que escolhi o caminho, mas só eu tenho que reconhecer o erro que cometi para não errar mais. Exatamente. Cada um de nós precisa entender que, que nós estamos, como é que se diz, no caminho errado. Não adianta colocar a culpa em terceiro. Patrícia Ribeiro diz assim: eu conversaria com o filho e mostraria que ele está errado, colocaria de castigo. Exatamente. Chamar no canto a criança de zoar e mostrar o que é certo. Exatamente. Nossa Daniela, conversar com o filho. Exatamente, todos estão dizendo aqui, né? É óbvio que tudo tem gradação, né? O filho fez a primeira besteira, a gente não vai deixar de castigo também, não vai fazer atitudes extremas, mas primeiro conversa, vê se dá certo, tira alguma coisinha pequena, vê se dá certo e vai aumentando até o filho entender que ele precisa mudar aquilo ali. Porque os pais que não fazem isso, infelizmente, mais à frente, a gente tem esses exemplos o tempo todo, infelizmente, mais à frente um pouquinho, eu não, eu não vou poder fazer nada. Daqui a pouco ele vai estar cometendo atos equivocados. Tem uma irmã, não vou falar o nome, que fala: meu filho me roubou 2 anos enquanto estava privada. Devo denunciá-lo. Minha irmã, isso é uma questão muito de cunho muito pessoal. Infelizmente, eu não posso falar aqui. Eu seria leviano se eu desse qualquer tipo de aconselhamento. Eu não conheço o caso, não sei o que está acontecendo. Então, infelizmente, a gente não pode fazer aconselhamentos aqui. Mas o que eu posso falar é que nós vamos orar por você para que você tome a melhor atitude, para que Deus te intua, para que os espíritos bons façam você saber o que é melhor. Faça a sua oração também, peça a Deus que Ele te ajude a escolher o melhor caminho, sem dúvida nenhuma. Quando a gente ora, é o que eu falei, para que os obsessores estejam ao nosso lado, nós precisamos autorizar através da nossa vibração baixa. E para que os espíritos de luz, por outro lado, possam nos intuir, nós temos que aumentar a nossa vibração cada vez mais, para que aumentando a vibração eu possa entrar em contato, possa permitir que eles me falem. Então, os espíritos de luz, eles podem nos ajudar. Deus, Jesus, manda esses enviados para que eles nos ajudem. E basta que a gente faça a nossa oração. Quando a gente faz oração, a gente aumenta a nossa vibração e entra nesse clima necessário que eles precisam para que a gente seja intuído a saber o que melhor nós devemos fazer. O Warner falou uma coisa muito linda aqui: aprendemos que temos que dar amor sem esperar nada em troca. Nosso Vinícius Pereira diz: a doutrina nos dá a noção de responsabilidade, que a responsabilidade evolutiva é nossa e é intransferível. Não devemos culpar ninguém por nossas dificuldades. Elis Pereira diz: se o diabo ou o obsessor fazem as pessoas errar, coitado dos espíritos, eles vão carregar o erro do espírito encarnado. Exatamente. A culpa é sempre nossa, que autorizamos esses espíritos estarem conosco. Esse é o ponto. Se eu não estivesse vibrando numa frequência propícia a essa aproximação dos obsessores, eles não estariam comigo intuindo. Mas, sem dúvida nenhuma, há responsabilidade também, nossa irmã falou muito bem, há responsabilidade também de quem fica ali do lado
intuindo coisas erradas. Isso é certo. É certo que isso acontece, porque não há nenhuma falta que fique impune perante a lei divina. Ainda no capítulo 5, isso tudo, tá? Que eu estou conversando aqui com vocês sob forma de bate-papo, eu escolhi essa forma hoje, depois vocês até me digam como é que vocês acharam isso. Em vez da gente ficar lendo, como são muitos itens, do 6 ao 10, se eu lesse todos eles, eu ia só ler e não ia poder falar nada com vocês. Já teria dado tempo do nosso programa. Então eu escolhi pegar todos os tópicos, ler bastante e fazer esse bate-papo aqui com vocês. Mas eu queria pedir a vocês que leiam. É o capítulo 5, o item 6 a 10. Tudo isso que a gente está conversando aqui está lá. Lá também está falando sobre a justiça de Deus, que se não fizemos nada nessa vida, sem dúvida nenhuma fizemos em outra, porque nada acontece por um acaso. Nós não pegamos a nossa vida e nós não pegamos o sofrimento para a nossa vida porque nós estávamos passando ali e de repente, o sofrimento chegou. Não. Para que a gente sofra, para que a gente tenha aflições, nós precisamos entender que nós temos a nossa responsabilidade. Fizemos algo para passar por aqui. Nosso irmão Paulo Roberto, ele está dizendo aqui para a gente muito sabiamente que o sofredor e aflito são coisas diferentes. Mais à frente a gente vai esmiuçar isso um pouquinho melhor. Quando a gente estiver lá no item 9 ou 10, a gente vai falar sobre isso, tá bom? No momento em que os espíritos falam para a gente que até as aflições nós podemos escolher como nós vamos passá-la. Muito obrigado, meu irmão, não deixa eu esquecer, mas a gente vai falar isso mais para frente. Os espíritos trataram sobre isso nesse capítulo 5, nesses itens 6 a 10. Eles explicam para a gente, lá no item 7, que todo aquele que foi duro, desumano, orgulhoso, mau filho, ele vai pagar, em regra, ou pode pagar. Ele não diz que obrigatoriamente, ele pode pagar da mesma forma com a qual ele fez sofrer. Então, aquele que é duro, desumano, muito provavelmente vai ser tratado com dureza, vai estar numa situação desumana, vai viver algo desumano. Aquele que foi orgulhoso, muito provavelmente vai ser humilhado numa próxima encarnação. Aquele que foi um mau filho, a gente já está falando bastante sobre isso aqui também, muito provavelmente, numa próxima vida, esse irmão que foi mau filho, ele vai pagar tendo, num determinado momento, um filho que dê a ele aquele desgosto. Então, às vezes, a gente olha o nosso filho e fala assim, puxa, mas nessa vida, pelo menos, eu não errei. É claro que aqueles pais que deixam o filho fazer o que quer, que não dão limite, que passam a mão na cabeça de todos os erros, sabem, no momento qualquer cai a ficha de que o erro foi nessa própria vida. Agora, há também aqueles pais que falam, puxa, sempre obriguei meu filho a ir para a escola, sempre dei limites, tolhi os erros dele, coloquei sempre no caminho do bem, e mesmo assim o meu filho fez um monte de equívoco, me tratou tão mal, e essas pessoas olham e falam assim, puxa, por que isso tudo aconteceu? É certo, é fácil entender. Muito provavelmente os espíritos nos explicam que muito provavelmente nós, até falei 2 vezes aqui, vou falar pela terceira, muito provavelmente nós, em outras vidas, em outras reencarnações, fomos maus filhos. E embora nessa encarnação tentemos de tudo, algumas vezes não conseguimos fazer o nosso filho ser bom conosco. O Rafael pergunta, Américo, pode falar porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação? Isso eu vou falar também, tá? Tá no item 9, a gente vai chegar lá. Vamos acabar o item 7 aqui. Ainda nesse item 7, ele diz pra gente sobre essas tragédias que parecem assolar o mundo inteiro e a gente olha e fala assim, poxa, mas se isso aí está acontecendo com o mundo inteiro, isso não pode ser culpa minha. Vou dar um exemplo bem atual, coronavírus. Todos estão sofrendo, independente de como a gente sofra. Por óbvio, alguns não pegaram, alguns têm mais imunidade, alguns pegaram e não sofreram tanto. Mas, de uma forma ou de outra, todos estão sofrendo o efeito do corona. Seja pela privação da sua liberdade, não está podendo sair de casa, seja pelo impedimento de ir ao shopping, que o shopping está fechado. Tem pessoas que gostam de ir no shopping. Eu, por exemplo, gostava
de ir para o shopping com minha esposa, com meu filhinho. Falo com meu filhinho porque desde que a Maria Clara nasceu, a gente não pode mais ir. Nasceu já na época do corona, então sofremos privações, todos nós, alguns mais, outros menos. Eu aqui em casa, que tenho meu paizinho que eu amo, minha mãezinha que eu amo, meu sogro que eu amo, todos em situação de risco, já são idosos, meu filhinho em situação de risco por conta da saúde dele. Aqui é pior ainda, eu não tenho liberdade nem para comer na rua. Às vezes eu fico várias horas na rua, porque eu tenho que trabalhar, e fico sem comer, para não ter que tirar a máscara e comer no meio da rua. Então, assim, uma situação delicada, difícil. Todos nós estamos passando, em grau maior ou menor, todos nós estamos passando por uma determinada dificuldade por conta do corona. E aí eu pergunto a vocês, queria que todo mundo falasse aqui para mim no chat. Se todo mundo está passando por uma determinada dificuldade, isso significa que eu não fiz nada por isso. É ou não é? Não é verdade? A culpa é minha do coronavírus? Pergunto a você aí de casa. A culpa do coronavírus é sua? Você precisa assumir a responsabilidade do coronavírus? Agora a coisa ficou mais difícil para a gente. Agora o nosso estudo ficou mais complexo. Porque até agora estava tudo facilzinho. Aquele meu amigo teve amante, errou, perdeu a esposa, dificuldade de ver os filhos. Alguém é desumano, vai ser tratado com desumanidade. É um mau filho, lá na frente vai ter um filho, nessa vida ou em outra, que o trate mal. Tudo está indo fácil. Agora começou a ficar difícil. Eu tenho que assumir a responsabilidade pelo coronavírus. O que vocês dizem para mim? A culpa do coronavírus é nossa. O Arney diz até assim: Américo, nessa hora achamos até que Deus nos abandonou. Com o estudo da doutrina, passamos dessa fase e vemos os nossos erros. Nossa Shirley fala: Américo, é verdade que nós estamos passando de prova e expiação para a regeneração? Exatamente, minha irmã. Ela falou uma coisa aqui muito importante. Miriam Perger falou assim: Américo, que lindo esse carinho com os familiares. Ah, minha irmã. A gente ama tanto que não poderia ser diferente, né? Beatriz pergunta: a aceitação de uma prova pode levar a uma cura de uma doença? É claro. Só existe a doença enquanto nós ainda estamos resistentes no mal. Lembram do exemplo do filhinho? Vou voltar aqui para ficar mais fácil para a gente. O pai ou a mãe responsáveis vão lá, fazem como o Arne falou, conversam. Meu filho, isso está errado, não pode fazer. Aí o filho continua no erro, continua no erro. Aí o pai vai lá, coloca de castigo. Tá sem smartphone, tá sem televisão, tá sem bola, sem nada. O filho começa a ir para a escola. Daqui a 2 dias a professora chega, chama a gente e fala assim: pai, mãe, não sei o que houve. Seu filho mudou da água para o vinho. Nunca mais jogou bolinha de papel nos colegas. Nunca mais fez nada de errado. Presta atenção nas aulas. Não sei o que aconteceu com ele. Mudou da água para o vinho. Está prestando atenção. Está uma outra criança. A partir daquele momento, naquele dia, quando chegar em casa, o filho vai continuar no castigo? Sim ou não? Só se o pai ou a mãe forem um monstro. Porque, em regra, o castigo só existiu para que ele se aprumasse, fizesse a coisa certa. Se ele já está fazendo a coisa certa, não tem mais necessidade. Até para que ele entenda que se fizer o certo, as coisas vão melhorar para ele, é necessário que a gente tire aquele castigo. Então, assim são as nossas dificuldades, as nossas doenças, as nossas aflições. A partir do momento que eu mudo, eu não preciso mais sofrer aquilo. Isso acontece nessa vida mesmo. Vou falar para vocês um exemplo meu. Eu sempre fui uma pessoa doente de tudo que é jeito que vocês imaginarem. Doente do pulmão, doente de tudo quanto é coisa. Já operei, vivia internado, tinha um monte de dificuldade de saúde. Esse era eu. Zé Meningite, um monte de remédio para tudo que é canto. Chegou num determinado momento da minha vida, não me tornei um espírito de luz. Tem um monte de erros ainda. Vários evangelhos aqui eu comento sobre um monte de erro que eu ainda tenho. Qualquer dia desse que a gente tiver mais tempo, eu vou contar mais alguns aqui. Mas a partir do momento que eu falei para mim mesmo, eu não quero mais ser um espírito como eu sou até hoje. Eu quero me modificar.
Ainda tenho muito a me modificar, ainda tenho muito a mudar. Mas teve uma coisa que eu falei, eu não quero mais ter rancor de ninguém. A partir desse dia, eu não vou guardar mais rancor no meu coração. E daquele dia para cá, isso tem uns 7 anos, sei lá, já perdi as contas. Daquele dia para cá, eu nunca mais guardei rancor de ninguém. Resultado, daquele dia para cá, nunca mais na minha vida eu tomei um remédio. Eu não sei, tem 7 anos, que eu não sei o que é tomar um comprimido de nada. Então, todas as doenças que eu tinha parece que desapareceram como mágica. Mas não é mágica. O castigo, a dificuldade, a dor, elas só existem enquanto elas precisam me mostrar alguma coisa. É assim que acontece. Américo, você nunca faz uma besteira? Faço várias. E eu já sei. Quando eu faço alguma besteira, deixo baixar a minha vibração, já até converso com os familiares. Puxa, já sei que vou ficar doente. Daqui a pouco não dá outra. Eu caio com gripe, com febre, um monte de coisas assim. Aí você fala, mas e aí? E o remédio? Aí vem todo mundo, né? Toma um remédio, meu filho. Toma um remédio, meu esposo. Eu falo, calma. Eu sei o que me fez cair na doença. Foram os meus erros, minha intemperança, meus momentos de descontrole. Então deixa que eu estou tentando me controlar, porque eu sei que quando eu fizer isso eu vou conseguir curar. E não dá outra. Eu tento, me controlo. Quando eu me controlo, parece que toda a doença vai sumindo. A febre baixa, tudo melhora. Então, meus irmãos, as dores só existem até o momento em que eu entendo o que eu quero mudar na minha vida. Enquanto eu não mudar, vai continuar doendo. Mas quando eu entendo que tem que mudar, a partir dali eu não preciso mais sofrer. As coisas melhoram na nossa vida. Os irmãos estão falando, Marcos e Vinícius, é um momento de grande aprendizado e aprendimento. É culpa da humanidade. É culpa... Eu acredito que sim, diz a Ieda. Está todo mundo falando aqui sobre a culpa do coronavírus, né? E a gente está falando que a culpa é nossa, outros dizendo que não. É um monte de dificuldade que a gente tem. E o corona é culpa nossa? Não. Tem irmã falando aqui sobre Chico Xavier. A gente já vai falar sobre isso. Daqui a pouquinho a gente fala, daqui a um minutinho. Todas as vezes que nós olharmos para uma tragédia dessa coletiva que assola toda a humanidade, é certo que a responsabilidade daquilo ali a responsabilidade direta, não foi minha. Mas o que os espíritos falam para a gente lá no item 8? Eles falam para a gente, aliás, no item 7, eles falam para a gente que só está nesse mundo quem merece passar por isso. Olha que coisa linda. Ainda essas tragédias coletivas, que parece que eu não tenho responsabilidade, ainda assim, a responsabilidade é minha. Por quê? Porque nós aprendemos que cada um está no mundo de acordo com o seu grau de evolução. Se eu estou aqui na Terra, que ainda é um mundo de provas e expiações, está passando para o mundo de regeneração. Aliás, esse é até um dos motivos desse tumulto todo. Não há uma grande mudança sem o tumulto, isso é tudo totalmente previsível. Mas se eu estou aqui na Terra, ainda nesse mundo de provas e expiações, é porque eu sou um espírito que ainda não fiz tantas coisas boas para merecer um mundo melhor. Então, ainda essas tragédias que parece que eu não tive culpa nenhuma, ainda essas eu preciso passar porque eu mesmo dei causa. Não dei causa ao corona, mas dei causa, eu fui a causa de reencarnar nesse mundo de provas e expiações. Porque, sem dúvida nenhuma, se eu fosse um espírito mais evoluído, eu não estaria aqui. E a nossa irmã falou do Chico Xavier, é muito importante. Por quê? Porque no próximo item, o item 8, foi maravilhoso, nada disso é por um acaso, ela falou sobre as doenças do Chico Xavier. O item 8, ele fala para a gente que essas tribulações que eu trago de hoje, que eu trago de outras vidas, as aflições dessa vida que tiveram causa, que eu dei causa através de males que eu cometi em outras vidas, elas podem ser tribulações impostas ou escolhidas. Olha que coisa maravilhosa. As tribulações impostas, elas são impostas, obrigatórias,
para os espíritos endurecidos ou ignorantes, que não entendem ainda a necessidade de reparar a sua falta. Para os espíritos arrependidos, que querem reparar os erros que tiveram no passado, eles escolhem as tribulações. Então, há muita coisa para a gente estudar ainda. Mas quando a gente vê, por exemplo, um irmão como Chico Xavier sofrendo aquilo ali, muitas das vezes é porque ele sofreu aquilo tudo para nos dar como exemplo a resignação. Não que ele tivesse necessidade de passar por aquilo ali. Ele escolheu aquilo ali como prova. Ele pode escolher aquilo como uma expiação. Eu sei que eu fiz um mal e isso aqui eu preciso passar, e ele escolhe. Ou, ainda que ele não tenha que pagar por aquilo ali, ele escolhe aquilo ali como prova. Prova para ver se ele vai conseguir ser resignado, mesmo no meio de tanta dificuldade, para alçar um estágio superior. Então, quando a gente vê esses espíritos muito iluminados, que a gente olha e fala assim, nossa, por que esse espírito tão iluminado está passando por isso? Muito provavelmente é porque ele escolheu aquilo ali como prova. E ainda mais, independente daquilo ser prova ou expiação, se aquele espírito passa por aquilo ali resignadamente, é bem provável que ele tenha escolhido. Ou escolheu por uma prova, ou escolheu por uma resignação. Querem que eu explique por uma expiação? Querem que eu explique rapidinho aqui o que é prova e expiação? Falem para mim aqui no chat, senão eu vou seguir adiante. Isso todo mundo já sabe. Mas essas dificuldades que a gente vê os espíritos passarem com resignação, sorrindo, e aí entra o nosso irmão que falou que aflição é diferente de sofrimento, dor é diferente de sofrimento. Os espíritos de muita luz, apesar de passarem por aflições, eles não chegam ao estágio do sofrimento, porque eles são resignados, eles têm fé, então eles passam por aquilo ali de uma maneira muito tranquila, sem sofrerem como a maioria das pessoas sofre. Essa é a diferença de um espírito resignado para um espírito que está ali revoltado com Deus, revoltado com a vida. Aqui, no item 8, está dizendo para a gente que esses espíritos que estão revoltados, muito provavelmente, aquela expiação, aquela dificuldade que ele está passando, aquela tribulação, aquela aflição, ela lhe foi imposta. Quando a tribulação, quando a aflição é imposta, Daniela diz que sim, André Luiz diz que sim, então vou falar bem rapidinho, que a gente está com tempo, a gente teve problema com a internet, a gente está com o tempo estourado, então eu fico muito preocupado de passar aqui. Por isso que eu perguntei a vocês. Todas as vezes, então, que as pessoas são resignadas, não há também determinismo, mas quando a gente vê uma pessoa resignada, há um indício grande, os espíritos nos explicam, de que aquela tribulação, aquela aflição tenha sido escolhida por aquela pessoa ali. E quando a gente vê aquelas pessoas revoltadas e tudo mais, aquilo ali significa que aquela pessoa ali muito provavelmente teve aquela punição, aquela aflição imposta. Então, essa aflição vai gerar muito provavelmente, eu agradeço o irmão que colocou no chat, eu queria chegar nesse ponto, quando eu sou revoltado, endurecido, etc., não tenho fé, tenho dificuldade de passar pela aflição, muito provavelmente aquilo ali vai me gerar um sofrimento danado. A aflição vai levar a um sofrimento. Se eu tenho, por outro lado, entendimento que eu preciso pagar ou passar por aquela prova, se eu estou arrependido e quero reparar, se eu tenho resignação, se eu tenho fé em Deus, muito provavelmente a aflição não vai chegar a ser um sofrimento na minha vida, entenderam? Duas pessoas podem passar pela mesma dificuldade, pela mesma aflição, e uma pode passar sorrindo, enquanto a outra pode ter um sofrimento enorme. Esse é um ponto importante para a gente, porque a aflição que eu vou ter hoje, presta atenção, a aflição que eu vou ter hoje, muitas das vezes eu não consigo evitar que ela venha, porque muitas das vezes ela vem fruto de algo que eu plantei em outra vida.
Então, vai vir a aflição. Agora, como eu vou passar por essa aflição, se isso vai ou não me levar a um sofrimento, isso eu posso mudar ainda nessa vida. Porque se eu fortalecer minha fé, aumentar minha resignação, eu consigo passar por essa aflição, por essa dificuldade, sem que aquilo ali me leve a um sofrimento. Viram que bacana a doutrina espírita? Ela vem nos ensinar soluções, saídas para as maiores dificuldades da nossa vida. O pessoal que perguntou aqui o que é prova e expiação, expiação é expiar, é pagar, vou dar um resumo, tá? Me perdoem até se eu não falar exatamente como é, mas eu quero resumir porque a gente não tem tempo. Expiar é pagar por algum erro que eu cometi no meu passado. Então, eu fui desumano com alguém, eu fui cruel com alguém, numa próxima vida eu vou ter alguém que vai me tratar de uma forma desumana. Aquele tratamento desumano está sendo imposto a mim por uma expiação. Porque eu lá atrás fiz um erro, cometi um equívoco, e nessa vida eu preciso receber, eu preciso pagar por aquilo ali. Isso é uma expiação. O que é a prova? A prova é aquilo que eu me submeto para saber se eu estou ou não pronto para ir para uma próxima etapa. Algumas vezes a prova é difícil, leva a uma aflição. Então, por exemplo, o que é uma prova? Todo final de ano ou de semestre, para que o aluno passe para o próximo ano, ele precisa ser submetido a uma prova. Todos os alunos vão passar por aquela prova. Ninguém pode seguir para a próxima série sem passar por aquela prova. Então, aquela prova, por mais que seja dolorida, para a gente, às vezes, a gente chora para fazer aquela prova, a gente estuda, vira à noite, é um terror. Algumas vezes, na hora, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, a gente chora, grita, se desespera, tem medo, mas aquilo é uma prova. Independente de eu ter cometido ou não erro, todos vão precisar passar por aquela prova para poder ver se estão prontos para irem para uma próxima etapa. Essas são as provas. São testes aos quais nós nos submetemos para ver se nós podemos ou não passar as próximas etapas. Não significa que eu fiz um erro. Todos os alunos se submetem à prova, independente de terem ou não cometido um equívoco. A prova é um desafio. Então, muitos espíritos têm aflições nessa vida, não porque fizeram erro em outra vida. É o caso de Chico Xavier, por exemplo. Eu vou chutar um exemplo aqui, tá? Eu posso estar equivocado, isso não está no livro espírita, não. Mesmo porque ele não seria humilde se ele falasse, eu estou aqui como espírito de luz. Não. Mas pelo que a gente vê da vida dele, Chico Xavier era um espírito de muita luz. Ele não precisava ter tantas dores, tantas dificuldades, mas ele se submeteu àquilo tudo, ele escolheu passar por aquilo tudo para provar, para se desafiar e passar a um degrau acima. E além do mais, os espíritos muitas vezes mais evoluídos se sujeitam a determinadas aflições para mostrar aos irmãos que estão numa situação difícil assim, olha, prestem atenção, é possível passar por isso sem sofrimento, com felicidade, com resignação. Então, esses espíritos, eles passam por isso tranquilamente. Sofrimento, aflição, sofrimento não, vou botar aflição só. Aflição, dificuldade, não necessariamente significa erro pregresso. Pode ser que eu tenha escolhido aquilo ali como uma prova. Por isso que o irmão falou no início, e agora a gente tem como explicar, e está lá escrito, eu vou até ler o que está escrito no item 9, desculpa, que está escrito assim: expiação serve sempre como prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Olha que maravilhoso. Por quê? Já que a gente entendeu agora o que é prova e expiação. Expiação sempre é prova. Por que que sempre serve como prova? Porque ainda que eu esteja pagando por um erro do passado, expiar não é passar uma aflição para pagar o erro do passado. Ainda assim, quando eu passo por aquela aflição para expiar, por expiação, sempre eu vou poder passar bem, com resignação, e sair dali vitorioso,
pronto para uma próxima etapa, ou eu vou poder passar revoltado, triste, mal, e eu vou ficar reprovado. Vou ter que repetir de novo aquela dificuldade, aquele sofrimento, aquela aflição. Então, a expiação sempre será uma prova, porque a expiação sempre vai me dar a oportunidade de eu mostrar, de eu me desafiar, de eu saber se eu vou passar por aquilo ali com resignação ou com revolta. Agora, a prova nem sempre é uma expiação, porque muitas das vezes eu não preciso pagar, mas ainda assim eu escolho voluntariamente passar por determinadas provas para seguir adiante. Independente disso, ainda no item 9, os espíritos explicam para a gente que mesmo nos casos em que é só uma prova, não é uma expiação, ainda assim isso significa que há um certo grau, ainda que relativo, mas há um certo grau de inferioridade nos espíritos. Porque os espíritos já superiores, perfeitos, não precisam mais se submeter nem às provas. Então, os espíritos que ainda estão passando pelas provas, esses não são espíritos perfeitos. Os já perfeitos não precisam passar por isso. Rafael diz assim, isso é verdade, Américo. Jesus passou por um sofrimento extremo que não precisaria passar. Olha outro exemplo que o nosso irmão deu aqui, que é o melhor exemplo de todos, sem dúvida nenhuma. Jesus passou por tanta dificuldade, mas passou para quê? Por tanta aflição. Para ele nem era difícil, mas para mostrar para a gente que é possível passar por aquilo tudo e ainda assim manter a fé, manter a resignação e etc. É muito bom estudar com vocês aqui esse evangelho. É muito bom estudar e estar com vocês aqui. É uma pena danado que a gente tenha perdido tanto tempo inicial por conta da internet. Mas eu só queria finalizar que no item 10 ele diz para a gente que quando bem suportadas, as aflições fazem o espírito se adiantar. E ainda dizem para a gente que aquele que muito sofre tem que entender que muito tinha para expiar. Em vez de reclamar contra Deus e se revoltar, ainda assim, ele precisa entender que tem que ainda assim, ainda nas dores, agradecer a Deus. Porque Deus está dando uma oportunidade dele pagar as suas dívidas e viver uma vida nova. Agradecer por ele estar sendo curado. Porque, sem dúvida nenhuma, cada aflição que a gente tem, cada dificuldade, é uma dívida que eu estou pagando. É uma doença que eu estou tirando de dentro de mim. Meus irmãos, muito bom estar com vocês aqui. Nosso tempo esgotou já até alguns minutos. Peço perdão a vocês. Não fiquem tristes comigo. Eu queria ir até o final aqui do que nós tínhamos programado. Me desculpem mesmo. Queria perguntar a vocês aqui se esse formato que eu tentei fazer hoje, ele foi bom ou se é melhor quando a gente lê todo o evangelho ali. Ainda que eu tenha feito nesse formato, eu quero que cada um de vocês peguem aí o capítulo 5, amanhã, ou hoje, mais tarde, ou amanhã, ao longo do dia, e leiam o capítulo 5, itens 6 a 10, que é para isso tudo ficar na nossa cabeça e vocês entenderem nas palavras dos Espíritos. Acho que seria maravilhoso se todos pudessem fazer isso. Mas eu queria saber com vocês se foi boa essa forma da gente tratar, porque realmente eu fiquei com medo aqui de ler. Eram muitos itens e a gente ia acabar se perdendo somente na leitura de todos os itens. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos fazer a nossa oração final. Pedir a Deus, que é o nosso Pai de infinito amor e bondade, que nos ilumine, nos ampare, que fluidifique essas águas que estão sobre as nossas mesas, sobre os nossos colos, enfim, fluidifique as nossas águas para que elas se tornem um remédio para o nosso corpo físico e espiritual. E que esse evangelho no lar de hoje possa fortalecer o nosso lar, possa nos dar força para passarmos por esse momento tão difícil que vive toda a humanidade, que é essa pandemia do coronavírus. Que tenhamos força, meu Deus, e que possamos entender que as nossas aflições só irão virar sofrimento
se nós não nos resignarmos, se nós não passarmos por aquilo ali de maneira serena, segura. Obrigado por tudo, meu Deus, por tudo que aqui recebemos hoje. Permite-nos, meu Deus, pouco a pouco, superar essas nossas provas e a cada dia sermos seres humanos melhores. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus, meus queridos irmãos. Comentem aqui no chat, por favor, se você gostou, se tá tudo legal. Deem as suas sugestões para que a gente possa fazer esse evangelho no lar cada dia mais íntimo, cada dia unindo mais os corações dessa grande família Nova Luz. Um beijo. Até segunda-feira amanhã. Amanhã, às 8 horas da noite, no nosso Despertar Espírita. Até lá, um beijo no coração. Mais uma vez, fiquem com Deus. Muita paz.